Bom dia. É, Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Tá tudo ok, né, pessoal? Tá, vamos lá começar. Pessoal, primeiramente, bom dia. É uma honra para mim estar podendo falar para vocês um pouco sobre a minha profissão, nesse caso no Fórum sobre Orientação de Carreira da Fundação Matias Maquini. Eu vou compartilhar um pouco sobre a minha profissão com vocês. Espero que eu ajude nesse momento aí que é bem difícil, né? Momento aí do ensino médio, que a gente está ali querendo decidir qual profissão seguir. É bem difícil, é bem complicado, mas eu acho que isso é uma iniciativa muito boa de trazer profissionais para falar um pouco sobre a profissão de cada um e poder ajudar vocês nesse momento. Meu nome é Suami, né, como já fui apresentado aí, sou ex-aluno da Fundação Matias Maquilin, na época era a Fundação Nokia, e eu fui da primeira turma de mecatrônica, né, do ano de 2005 até 2007. Aí tá, no caso, as minhas referências, né, fiz a Fundação Matias Maquilin de 2005 a 2007, depois eu fiz graduação em medicina na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM. Então eu me especializei no HUGV, que é o Hospital Getúlio Vargas da UFAM, né, em ortopedia e traumatologia. E hoje eu sou médico ortopedista e traumatologista, tá? Pessoal, é a mesma coisa, ortopedista, traumatologista, médico especialista em ortopedia e traumatologia, cirurgião ortopédico e ortopedista, é tudo a mesma coisa, tá bom? Primeiramente, só falar um pouquinho aqui sobre o que a Fundação, um pouco sobre o que a Fundação Matias Maquin trouxe para mim. Isso aí é bem pessoal. Cada um vai ter sua experiência, óbvio, né? Mas trazendo aqui para o meu lado, eu acho que esses três pontos foram bem importantes para mim como profissional durante o tempo que eu fiquei estudando aí na Fundação Matias Maquilini, né? Que são confiança em que sentido? É no sentido de você estar numa instituição que agrega, né? Que é uma instituição que você vai ter as melhores oportunidades para estudar, né? Para desenvolver o seu lado acadêmico. E para mim isso foi muito importante, né? De estar num local que eu sabia que era bom, tá? Também nessa época eu acho que a fundação trouxe muito para mim a questão do respeito, né? De aprender a respeitar o outro, o colega, né? O profissional, de tentar crescer junto com os colegas. A gente fazia muito nessa época e estudava muito junto, né? Se ensinava, se ajudava. Eu acho que isso é muito importante. E esses dois somados me trouxeram também disciplina, que é a disciplina de sentar, estudar, tentar fazer as coisas do jeito que devem ser feitas, né? Eu acho que isso é muito importante na vida profissional. Opa, eu acho que eu bati aqui em alguma coisa, espera aí. Não. Tá tudo certo aí, né, pessoal? Apertei algo aqui. Deixa eu só trazer aqui. Pronto. Tá. Também foi me pedido para falar um pouquinho sobre o processo de escolha da minha profissão. Isso aí também é pessoal, tá? Vou tentar ser rápido nesse slide aqui, depois a gente vai ser mais objetivo, tá bom? Falar da profissão mesmo. Eu, quando entrei na fundação, queria fazer engenharia, né? Como acho que passa pela cabeça de todo mundo aí. De todo mundo não, porque na minha turma entrou gente que não, mesmo fazendo curso técnico lá, já entrou pensando em não fazer engenharia, enfim. Mas antes de ter essa foi uma ideia que surgiu quando eu estava me preparando para ingressar na fundação, né? Mas antes eu queria fazer direito, né? Que eu sempre via, no caso, não tem jeito, a gente sofre influência toda a parte, né? Meu pai era funcionário da UFAM, da Faculdade de Direito, então antes eu sempre quis fazer direito, depois surgiu essa ideia de engenharia. Mas aí, é por isso que eu estou dizendo, como é importante essa parte de orientação e carreira desse fórum, né? A gente teve algo parecido durante algumas campanhas durante o meu ensino médio na fundação. E também conversando com professores, né, que eram engenheiros e tudo mais, eu vi que
aquilo ali não era muito a minha praia, né? Eu não queria. Eu tinha facilidade com exatos, e tal, sempre gostei de exatos da matéria, mas eu acho que sempre tem que pensar no ambiente de trabalho, ver onde é que você quer atuar e tudo mais. Então eu meio que desisti. E aí eu comecei a faculdade de Direito, logo depois que eu terminei a fundação. E então eu também cheguei lá, primeiro, segundo período, vi que não era bem aquilo, e, e aí eu comecei a pensar melhor, né, o que que... Eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei de cuidar de pessoas, também sempre gostei muito da área acadêmica, né, é, e eu vi aí começou a clarear aquela ideia de fazer medicina. Ué, é uma área que é bem acadêmica mesmo, ao mesmo tempo lidar com pessoas, então eu tentei, fiz vestibular, passei, tranquilo. Outra coisa que a fundação dá uma coisa que eu queria falar, que a fundação deu um suporte grande, é, você tem confiança, você estuda e, tipo, então é aquela coisa, você pode ser o que você quiser estudando aí nessa instituição, né? Então eu acho que isso é um bom suporte. Eu virei aquilo que eu queria, onde eu quis passar, eu consegui, devido a todo o aporte da fundação aí. Tá, então, quando eu entrei, eu gostei e continuei. Então, o que que você tem, falando agora que é um pouco da profissão, né? Ortopedista, a formação de um ortopedista. A ortopedia, ela é uma especialidade médica que ela é composta tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica. Ela é uma especialidade meio assim que mista, mas mais cirúrgica, tá, pessoal? Então, o médico formado em ortopedia e traumatologia, um médico especialista em ortopedia e traumatologia, ele é habilitado para lidar tanto com as questões ortopédicas, que é a parte de correção de deformidades congênitas, né, correção de várias patologias que incluem, inclusive, trabalhadores do distrito também, né, aquelas lesões por esforço repetitivo, você já deve ter ouvido falar, e também tem a traumatologia que cuida da parte de trauma, fratura, luxação, essas coisas. Então, qual é a formação? A formação, ela inclui uma graduação em medicina, né? Tem que ser médico antes de ser ortopedista, apesar de que na ortopedia muita gente brinca dizendo que ortopedista não é médico, porque tem muito essa questão de lidar com martelo, furadeira, parafuso, etc. E então, são 6 anos de graduação em medicina, né? Você faz vestibular, passa em medicina, faz os 6 anos, e depois você escolhe a sua residência médica. É um outro vestibular. A concorrência é grande para alguns cursos também, para algumas especializações, entendeu? Você também concorre à mesma situação, tem tantas vagas em tais hospitais, tantos médicos se inscrevem, e você vai lá e faz a prova. Então, a residência de ortopedia e traumatologia, ela dura mais 3 anos, então para um médico dizer para um médico formar em ortopedia e traumatologia, no mínimo são 9 anos de estudo, tá? E depois você vira ortopedista, né? Depois que você termina a graduação em medicina, e aí você pode fazer mais 1 ou 2 anos em alguma subespecialidade, que eu vou já mostrar para vocês, né? Tá, só puxando aqui um pouco para quem tem curiosidade em relação à medicina, né? A partir do momento que você se gradua em medicina, vocês têm algumas opções de especialização. A mais comum é a residência médica, que é como se você aprende mais na prática do que na teoria. Na verdade, é 50 por 50%. Uma especialização que toma o seu tempo inteiro, né? São 60 horas semanais, no mínimo, tá? Não, hoje a gente sabe que isso não é bem cumprido, a gente sempre cumpre mais que isso. E assim, é bem completo mesmo. E aí tem 55 especialidades médicas, ortopedia e traumatologia é só uma delas. E eu ouso dizer assim, que a medicina ela é para todo mundo. Dentre as 55 especialidades médicas, tem tudo que você imaginar. Inclusive especialidades que eu vi depois que eu terminei de medicina que eu não gosto muito de lidar com paciente e tal. Certo, tem várias especialidades que você nem lidar com paciente, tipo radiologia, medicina nuclear, que também envolve questão de diagnóstico, tem muitas especialidades, tá bom? Tá. Os locais de atuação do ortopedista. Como uma especialidade mista, tanto cirúrgica quanto clínica, você atua nas duas,
partes, né, nas duas frentes. Você atua em pronto-socorros, né, fazendo plantões, ambulatórios, que é a mesma coisa que consultório, tá, pessoal? Ambulatório é a parte de consulta médica normal, né? O paciente vai até você com algum problema mais crônico. Crônico dá a ideia de tempo, né? Um problema que não é como se fosse uma fratura recente, né? É um problema, sei lá, dor no ombro que vai ser investigado e tudo mais, isso é consultório, tá bom? Centro cirúrgico, parte de cirurgia, né? Como tá aí na foto, nessa segunda foto abaixo aí. Também instituições acadêmicas, né? Porque é, toda profissão você tem que formar novos profissionais, né? Então, toda profissão ela tem, se você quiser atuar na parte acadêmica, você consegue. E o leque é muito amplo, né? Eu trouxe aqui questão de perícias médicas também. Uma pequena ramificação da especialidade médica que geralmente precisa muito de ortopedia, que é a parte de fazer perícia, né? Principalmente em casos envolvidos em justiça do trabalho, né? Para ver se aquele trabalhador ele sofreu uma lesão mesmo decorrente do tipo de trabalho que ele desenvolve e fazer essa parte da perícia aí e ajudar o juiz, né, a chegar a uma conclusão justa. Áreas de atuação da ortopedia. A ortopedia ela tem várias subespecialidades, como eu falei. A traumatologia é a grande área de atuação, né, que é outra ramificação. Tanto é que é a segunda parte da especialização, né? Mas também, ó, tem ortopedista. Isso aqui já é a subespecialização que eu estou falando para vocês, só para vocês se situarem, tá? Por exemplo, o ortopedista ele pode se subespecializar e virar um profissional de excelência que atua especificamente naquela área, tipo reconstrução e alongamento ósseo, ombro e cotovelo, artroscopia e traumatologia desportiva, né, que a ortopedia mais para o esporte ali, quem quer ser ortopedista de time de futebol, é, etc e tal, mais para a parte da esportiva mesmo. Cirurgia do quadril, que é especialista só em tratar e fazer cirurgias das lesões que envolvem o quadril e a pelve. Ortopedia pediátrica, né, que é uma grande área de atuação também. Nossa, isso aqui vocês não imaginam o mundo que é a ortopedia pediátrica. Cirurgia de pé e tornozelo, que é onde eu pretendo me subespecializar, talvez eu vá ano que vem ou no outro ano, só que, assim, em Manaus, eu só teria como me especializar em joelho, é, é a única subespecialização da ortopedia que tem para fazer em Manaus, não tem mais nenhuma outra. Então, se você é um ortopedista e quer fazer uma subespecialização em qualquer outra área dessa, exceto a traumatologia, né, tem que sair da cidade e estudar no mínimo um ano fora, né? Doenças osteometabólicas, essa parte aqui, para quem não entendeu, é a parte de osteoporose, essas doenças aí que tem mais a ver com metabolismo, tá? Oncologia ortopédica, que é a parte do câncer ortopédico, né? Câncer ósseo é uma subespecialidade que dura 2 anos. Cirurgia de mão também dura 2 anos. A mão é um negocinho de nada aqui, pessoal, mas é muito complexo, vocês não têm ideia. Cirurgia do joelho e da coluna. A coluna também são 2 anos. Mas vamos passar. Tá, agora a parte mais interessante, que é a parte da rotina da rotina do ortopedista. Alguém pode me informar quantos minutos eu tenho, que eu não tô acompanhando, só para eu ter essa noção? Deixa eu ver. Alguém escreveu aí? 15 minutos, professor. Tranquilo demais, tá beleza. Tá. Então, a rotina do cirurgião ortopédico, né? A parte de cirurgias ortopédicas e cirurgias do trauma é o seguinte: cirurgia do trauma, ela consiste mais em cirurgias de fraturas, né? Eventos agudos, que eventos que ocorreram recentemente, né? E cirurgias ortopédicas, como eu já falei, é mais correção de deformidades e tudo mais. Aí vocês podem olhar aí no slide um pouco essa primeira foto de cima, é um pouco do material que a gente usa. Realmente é parafuso, martelo, são essas ferramentas que a gente usa. Embaixo aí uma cirurgia ortopédica corrigindo uma deformidade do pé, que é aquele, não sei se vocês já viram joanete, né, e aí tá usando isso aí que eu tô segurando, é uma serra óssea, que ela é um instrumento que corta o osso mesmo, né, então é uma rotina que é bem legal.
Já trazendo para o tratamento cirúrgico de fraturas em si, mostrando aí um pouco do nosso trabalho, né? Olha só, em cima tem essa fratura, né? E depois fica como foi corrigida a fratura. Só para mostrar para vocês que todo conhecimento é válido, né? Então, na fundação, a gente lida muito com exatos e tal, e hoje em dia a gente usa muito isso aqui na ortopedia, questão de trigonometria, é, física, né? Questão de vetor de força e tudo mais, hidrostática, tudo a gente usa, né? Hoje em dia, né? Nem que seja só para entender um assunto. Então, todo conhecimento é válido e eu acho que a fundação me ajudou muito nesse quesito, né? Fica muito mais fácil. A gente vê lá, quem nunca lidou muito com essa questão e tudo mais, tinha um pouquinho mais de dificuldade nesse ponto na residência de ortopedia. Então, é isso aí, a gente lida muito com essa questão, como é que se diz, com a questão mecânica em si, né? Como alguns têm uma rixazinha entre médicos, a gente fica brincando, o pessoal diz que a ortopedia é a pedreiragem da medicina, né? Que a gente enfia placa, parafuso, conserta o paciente, né? Não é só isso não, mas é a parte do trauma. Então aí nessas fotos veio uma fratura aí de punho, né? E depois aí ela corrigida foi colocado aí parafusos, placas e esse fio que é como se fosse um fio metálico que fica para fora da pele e corrigida a fratura e depois tem que verificar os padrões de referência, né? O ângulo que o osso faz e tudo mais para ver se está tudo certinho, tá bom? Aqui é só um exemplo, né, do que a gente pode fazer também no dia a dia. Essa fratura exposta aí o paciente provavelmente iria perder a perna, né? Então foi um tratamento que a gente teve muita satisfação em realizar, porque o paciente passou quase 10 meses internado lá com a gente no UGV. E aí no final das contas foi colocado esse fixador externo aí, corrigida a fratura, sarada do ferimento, o paciente hoje está bem. É só um exemplo mesmo, né? Tá, então eu falei para vocês a questão do centro cirúrgico, né, de rotina de cirurgia e tudo mais, que o ortopedista, por ele ser uma especialidade mista, então ele pode dividir a rotina dele entre centro cirúrgico, que é onde faz cirurgias, né, consultório, plantão. O plantão é o quê? O plantão ele já é mais para traumatologia, tá, pessoal? No plantão, o que acontece? A gente vai para um pronto-socorro. Pronto-socorro é diferente de hospital, no termo técnico e na prática também. Pronto-socorro é onde você sente se está passando mal, se quebra, se bate, você vai até o pronto-socorro, que é onde tem médicos de plantão, profissionais da saúde de plantão que estão preparados para lidar com a urgência, né, que é para o pronto atendimento, eles estão prontos ali para atender você, isso que é o plantão. Então, no plantão a gente chega no pronto-socorro, né, e o hospital já dá a ideia mais de um local que a gente chama mais de tratamento eletivo, né, onde tudo é marcado a consulta, é marcado uma cirurgia para fazer, são marcados exames, né, essa é a diferença de pronto-socorro para o hospital. Então, o plantão, o ortopedista fica geralmente os plantões são divididos de 6 em 6 horas, né, ou de 12 em 12, tá, pessoal? Geralmente é das 7 da manhã até as 7 da noite, e você chega no pronto-socorro e resolve o que tem que resolver. Você espera, né, ver se vai ter paciente que vai chegar com fratura, né, investiga, ver se ele quebrou alguma coisa, trata dele. Se não tiver nada, não tiver paciente, às vezes a gente dá essa sorte, né, ninguém se quebra e você fica no plantão fazendo nada, esperando, assistindo Netflix, alguma coisa. Então esse é um exemplo de tratamento conservador de fraturas, né, que é feito com gesso. São fraturas que elas geralmente não desalinharam tanto, não desviaram tanto e podem ser tratadas do jeito que elas estão, né, sem precisar ficar mexendo nelas. Então a gente usa a imobilização, que é para dar o tempo do corpo sarar por si só, a fratura, né? Mas também existem casos de urgências no plantão. Não é só ficar lá esperando e fazer gesto e tudo mais. Isso aí, por exemplo, essa foto de cima é um paciente que ele teve uma fratura na pelve
em que ela foi aberta, né? E nesse caso é a maior urgência ortopédica que tem, a maior urgência do cirurgião ortopédico, que é justamente essa questão das fraturas de pelve, porque elas podem sangrar e o paciente pode morrer rápido, entendeu? Então essa aí estava atrás de fotos, né? Essa aí foi semana retrasada, no hospital aqui de Manaus, o paciente chegou, estava passando muito mal, sangrando muito por dentro, né? E aí eu e a equipe, a gente conseguiu fazer esse fixador externo nele rapidamente e tá bem hoje em dia. Isso é muito satisfatório, né? Parte da profissão da medicina em si. Importante é a satisfação do médico, né? Quando você trata um paciente, vê que ele não ia evoluir tão bem, você faz um tratamento e depois ele fica ok, chega e te agradece, nossa, isso é muito bom. Esse mesmo paciente tinha uma fratura exposta na perna também, que também tinha que estabilizar rapidamente, foi realizado esse fixador externo na perna dele, como vocês podem ver na figura abaixo, tá? O consultório em si, ele é para quê? Qual é o objetivo? É avaliar a condição do paciente, né, e indicar tratamento, né? Aí você pode indicar fisioterapia, né? A gente da ortopedia trabalha muito em em parceria com fisioterapeutas também, né? Indicar alguns tipos de exercício físico que eles devem fazer, sempre direcionadas, tá, pessoal, e acompanhadas por um profissional, seja um profissional de educação física ou algo do tipo. Solicitar exames, indicar cirurgias, né, prescrever medicamentos e acompanhar a recuperação do paciente é feita no ambulatório também. Aquele paciente que você opera, né, você manda para o consultório para poder ir acompanhando a recuperação desse paciente, tá? Tá. Ó, isso aqui eu acho que é uma parte muito importante de falar para vocês, né? O mercado de trabalho e a remuneração. Eu acho que tem muita gente que não gosta de falar quanto ganha e tal, não sei o quê, mas eu acho que isso é importante para vocês, tá bom? A ortopedia em si, né? A medicina ela tem um amplo leque de atuação, né? E a ortopedia, especificamente, ela tem uma diversidade na rotina. Não é só aquela especialidade que você fica em consultório. Não é só aquela especialidade que você fica operando o tempo todo, né? Tem uma diversidade. Você pode fazer também perícias, né? Inclusive também eu sou ortopedista lá na Yamaha também, né? Eu cuido dos trabalhadores de lá, dos funcionários, então é bem legal essa parte que a rotina ela é diversificada, né? Hoje nós temos 14 mil médicos atuando na área, na ortopedia no Brasil, né? E uma curiosidade aí que apenas 916, ou seja, uma, uma parcela muito baixa, são para mulheres, né? Porque ortopedia, ou são mulheres, porque ortopedia tem aquele mito de que tem que fazer força, realmente a gente faz muita força lá dentro e tudo mais, mas, nossa, tem um espaço muito grande para as mulheres também, hoje em dia está aumentando isso, tá? Nos Estados Unidos é a especialidade que quase não tem mulher, é a especialidade que menos tem mulher trabalhando, aqui no Brasil só perde para a urologia, mas assim, tem um espaço igual para todos, tá? Então meninas aí que estejam ouvindo isso, não se sintam acanhadas, né? Se alguém um dia falar que é só para homem, então não é. Hoje em dia tá aumentando, inclusive na nossa residência nós éramos 15 residentes e no meu primeiro ano só tinha uma mulher e no meu último ano de residência nós estávamos já com 8 homens e 7 mulheres, então isso é muito bom. Tem espaço, vocês são tão boas quanto a gente e é isso aí. Vale para a medicina como um todo, tá? Que tinha essa disparidade, tá? E a renda média, isso para uma jornada de 20 horas, tá, pessoal? É mais ou menos isso aí mesmo que ganha, tá? Geralmente 10, 11 mil para uma jornada de 20 horas é uma remuneração que eu acho bem boa. E só que geralmente o pessoal não faz só 20 horas na semana, né? Tem espaço aí para geralmente a gente fazer 40 horas, então é uma remuneração que eu acho que é muito boa. Se for pensar pela remuneração, hoje em dia, eu acho que durante muito tempo ainda vale a pena, mas não. Isso é só digamos, a cereja do bolo, né? Então, eu acho muito importante trazer essa parte aí para vocês. E, como mensagem final, eu queria dizer que vocês estão num lugar ótimo que dá a oportunidade de vocês serem o que vocês quiserem. Pensem bem antes de escolher a profissão.
mas não tenham medo de escolher. Vão fazendo. Eu, por exemplo, lá que eu falei antes, né, quando eu falava em escolher a profissão, eu falava que eu nunca considerei medicina antes aí do ensino médio. Pelo contrário, eu falava que eu não queria fazer por causa que trabalhava muito e tal, mas não é bem assim. É o médico que escolhe trabalhar muito, na verdade. E não tenham medo de escolher a profissão de vocês estão bem amparados aí para ser o que vocês quiserem. E a outra coisa, eu sempre falava que eu não queria medicina, durante a medicina eu sempre tive um pouco de preconceito com ortopedia também. Sempre falei que, não, ortopedia não, nem pensar e tal. Até quando chegou na época do estágio, que eu passei na ortopedia, entrei numa cirurgia lá, passei uns parafusos nos ossos lá, achei muito legal, então eu decidi escolher isso também, tá bom? E aí eu estou aberto aí a perguntas de vocês e tenho o maior prazer em responder todo mundo. Já tem duas perguntas aí, uma da Ana Carolina Deixa eu e ver. outra da Stephanie. Como é que eu Consegue faço para botar? ver? Eu acho que consigo aqui. Ana Carolina e Stephanie já perguntaram. Tá. E tem as perguntas de vocês, pessoal. Na prova de residência, só com os conhecimentos da graduação, dá para concorrer no hospital? Ou é mais recomendado fazer um cursinho tipo o Med Coach antes de prestar a prova? Ah, você tá. Assim, dá para concorrer, dá sim, mas a medicina é uma área imensa, é muito grande. São 5 grandes especialidades médicas que tem. Então, na prova, vem 20 questões de cada especialidade. São elas clínica médica, clínica cirúrgica, a ortopedia está até dentro da clínica cirúrgica, tá, pessoal? Ginecologia e obstetrícia, pediatria e a medicina de família. São essas 5 grandes áreas da medicina e dentro de cada uma tem um mundo. Então, assim, eu fiz o Medicurso, no caso, mas eu fiz só a parte de revisão final para ver questões e tudo mais, e eu acho que ele dá um bom direcionamento, sim. Dá para concorrer fazendo só a graduação, com certeza, mas no caso da medicina, esses cursinhos aí, eles dão um direcionamento muito bons mesmo. Em média, qual o valor que o residente recebe de bolsa? Em média, não, eu te digo exatamente, R$ 2.964,16. Durante 3 anos recebi, então eu lembro direitinho. Esse é o salário líquido, é a bolsa do residente líquido, né? O bruto é 3.000 e alguma coisa. Qual é a maior dificuldade de um médico ortopedista? Eu acho que assim, a maior dificuldade hoje em dia é uma área que cresce muito, é se manter atualizado mesmo, é estudar, entendeu? É uma área que, na verdade, toda a área da medicina você tem que se manter atualizado, cresce muito, e mas a gente tem muita oportunidade para estudar, para ir sempre se atualizando. Eu creio que essa é a maior dificuldade. Se você for falar por dificuldade técnica em si, eu acho que a gente não depende muito só da gente para realizar, por exemplo, algumas cirurgias, tudo mais, você precisa de um material, que esse material é caro, então a gente tem que lidar com a empresa de material, tem que lidar com os hospitais em si, né, com os planos de saúde, que às vezes eles não querem, a gente acha que um tratamento é melhor para um paciente usando um material mais caro, eles não querem liberar, então tem toda uma questão de logística aí que é bem difícil também na ortopedia, né? Qual foi sua cirurgia mais longa? Bem, cirurgia ortopédica mais longa, eu acho que foi uma que eu fiquei umas 7 horas, mais ou menos. Não, 8 horas, uma cirurgia de coluna. Não, eu não sou cirurgião de coluna, eu estava auxiliando, né? Geralmente a gente, para fazer cirurgia, entre o cirurgião principal e o auxiliar, né? Eu estava auxiliando 8 horas, eu acho que foi bastante. Mas assim, antes disso, durante a graduação, já tive a oportunidade de entrar em cirurgias mais longas, né? Cirurgias oncológicas, às vezes, durante a graduação, já fiquei 12 horas na cirurgia. Nunca entrei em cirurgia cardíaca, às vezes dura muito mais que isso. Liliana Maressa, né?
Você tinha um bom desempenho na fundação ou tinha dificuldades e depois conseguiu superar? Sendo bem sincero, eu tinha um bom desempenho na fundação. Sempre tive, desde, eu acho que o período que eu mais tive dificuldade foi o comecinho só, para me adaptar. Assim, nos primeiros meses, depois meu desempenho sempre foi bom. Mas nunca, assim, nunca acho que era por si só. Eu acho que sempre eu tive, como é que se diz, um bom suporte aí da fundação e de todo mundo para eu poder ter um bom desempenho. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Realmente, Então, acho que nós fechamos aqui, né? Ninguém sim. mais tem pergunta para o doutor. Como são as cirurgias gerais? Você está dizendo cirurgias gerais, assim, a especialidade de cirurgia geral ou as cirurgias assim ortopédicas de forma geral? Dá para você esclarecer um pouco aí? Tá, cirurgia geral. Cirurgia geral, ela é uma especialidade médica que ela cuida de, digamos assim, de cirurgias principalmente do aparelho digestivo, né? E é mais ou menos uma rotina que nem da ortopedia, só que a gente fica mais com parte de fratura e tudo mais, e eles ficam mais com a parte das doenças que precisam ser operadas, tipo pedra na vesícula, hérnia, essas situações. Eu não sei se foi bem isso que você perguntou, se não, pode esclarecer um pouco mais aí. Mas as cirurgias, elas são, basicamente você... foi isso, né? Então tá tudo bem. Algum... Então, Sami, muito obrigada, tá? De verdade. Tá, tem mais uma perguntinha aí da Adriane. A gente já Tá, tem. rapidão, só um minutinho, só responder, para não ficar aí, né? Trabalham Oi? assim, só para não ficar mais uma dúvida aí, que a Deiane fez uma pergunta, vou responder rapidinho, tá bom? Tá bom, vai lá. Sim, os ortopedistas trabalham com os neurocirurgiões, tá? Principalmente tem algumas doenças que, tipo hernia de disco e tudo mais, que envolvem medula, essa parte que fica bem, a parte óssea fica mais com a ortopedia e a parte da medula fica com os neurocirurgiões. Então, quando tem alguma doença que envolve as duas partes, sim, a gente trabalha junto, tá bom? Certinho? Ok. Acho que eu que Tá bom? agradeço. Se você Eu que tiver Instagram, agradeço. coloca aí no Se tiver o quê? comentários. Se você tiver Instagram, coloca nos comentários, Ah, por é só favor, o pra gente. pessoal, mas eu vou já inaugurar um profissional, tá bom? Então, e eu vou anunciar lá quando tiver, tá? Eu que agradeço aí a oportunidade, tá bom? É sempre um prazer estar contribuindo aí com qualquer coisa da Fundação. E eu espero, e eu estou disponível para uma próxima qualquer coisa, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Nós teremos sim. Tá. Tudo der certo. Pode dar um sorriso aí pra gente tirar um print da tela, por favor? Tá mostrando? Tá aparecendo aí a câmera? Sim, sim. Ainda ou não? Tá? Então tá. 1, 2, 3 e foi. Foi? Tá bom. Beleza, muito obrigada, Swami, e muito sucesso para você, tá bom? Eu que De verdade. agradeço. Muito obrigada.